de Délcio Meireles. As 31 manifestações do Eu. 1. Vontade própria. Não é só a nossa vontade má que deve morrer, mas a vontade do nosso eu também. Às vezes temos que entregar ao Senhor coisas que Ele quer que nós tenhamos. Nossa vontade sendo entregue se torna mais forte. Não é o Isaque sobre o altar que Deus quer, mas o Abraão que oferece Isaque. Deus quer nosso tesouro porque Ele sabe que nosso coração vai junto, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 21. 2. Satisfação própria. Comer e beber é errado? Não, mas quando feitos por necessidade, devemos comer e beber para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31. Existe o prazer que vem a mim, porque estou em harmonia com a vontade de Deus. Esta é a verdadeira satisfação. 3. Interesse próprio. O amor não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 5. Seu alvo é servir aos outros para a glória de Deus. Mas a grande maioria busca o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2, 21. 4. Orgulho próprio. Este se deleita em suas próprias qualidades. Não dá ouvidos à opinião dos outros e até debocha de suas críticas, elevando-se acima delas. Esta é uma das mais sutis formas do eu. 5. Valorização própria. Este é o contrário do anterior. Está sempre buscando o louvor dos outros. Por ser pequeno aos seus próprios olhos, tenta brilhar aos olhos do seu próximo. Há cristãos que são como o tambor e o riacho. O tambor produz muito som porque é oco, e o riacho por não ter profundidade. Estes são como a borboleta que no seu voo sem direção procura atrair a atenção de todos. O eu crucificado esconde-se no seio do Senhor. 6. Confiança própria. Este rei debocha dos que buscam a direção divina nas mínimas coisas. Foi ele quem levou Pedro a dizer: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Irei contigo até a morte. Aí o Senhor permite que fracassemos, para que aprendamos que sem Ele nada podemos fazer. 7. Consciência própria. Este está sempre coberto por sua sombra. Só pensa em si. Cada palavra e ato seu é estudado. Vigia a respiração, o pulso, a temperatura e etc. Aí a simplicidade se vai e a pessoa passa a viver sob terrível escravidão. Devemos entrar numa consciência mais elevada, ou seja, a presença do Senhor. 8. Afirmação própria. Por falta real de peso, tendem para a autoafirmação. Geralmente é ofensivo e leva os outros a perguntarem: somos pessoas importantes? Isto é comum nos homens e mulheres pequenos. Humildade não é só pensar miseravelmente de nós, mas não pensar de modo nenhum. 9. Depreciação própria. Tão ruim quanto o anterior, estes são conscientes dos seus defeitos e inabilidades.
não conseguem servir. Precisam aprender. Posso tudo naquele que me fortalece, conforme Filipenses 4,13. 10. Defesa própria. Este rei se levanta para defender seus direitos, reconhece uma ofensa com facilidade e o demonstra de forma clara. Não exige aplausos, mas luta pela devida consideração. É o contrário daquele que se esvaziou. Filipenses 2,7. A entrega do eu começa quando seus direitos são tocados. 11. Sensibilidade própria. É uma das formas mais dolorosas do egoísmo. São cristãos radiantes e felizes, mas se algo lhes toca, ficam como múmias. Não há nada que os ofenda. 12. Centralização própria. Este só enxerga ao seu lado, só busca o que é seu. Esta é uma das primeiras coisas na arte do esquecimento próprio. 13. Crítica própria. Este rei nos leva a nos examinarmos, mas só Deus pode fazer isto. Podemos nos envenenar com o mau cheiro do sepulcro onde estamos entrando. 14. Amor próprio. É a raiz de todas as formas da vida egocêntrica. Todo o poder do nosso ser é voltado para dentro, isto é, a ruína da alma. 15. Estima própria. Estes só amam os que os servem e pelo que podem receber dos outros. O amor que termina em nós é degradante. 16. Bens próprios. O verdadeiro conceito de propriedade para o cristão é a mordomia. O Filho de Deus não tem nada para si mesmo. Todas as dádivas de Deus são para seu serviço e glória. Este é o melhor remédio para a avareza. Tudo deve estar sobre o altar, aos pés dele. 17. Piedade própria. Nossas dores e pesares brotam do mais puro egoísmo, do nosso orgulho ferido, nossa ambição, amor próprio ou a perda de algo que não deveríamos ter chamado de nosso. Quase todas as nossas ansiedades provêm da mesma fonte, a autopiedade. Se reconhecermos que cada momento pertence a Ele, não temeremos. A morte do eu apaga um universo de infelicidades e introduz um céu de alegrias. 18. Justiça própria. Este procura justificar-se diante de Deus por meio de suas obras religiosas e assim perde a justiça que vem de Deus pela fé. Não são apenas nossos pecados que são chamados de trapo de imundície pelo Senhor, mas nossas obras também, conforme Isaías 64:6. 19. Santidade própria. Muitos ficam concentrados em suas experiências e tiram seus olhos do Senhor, aí começam a contemplar a si mesmos e se tornam uma exposição irritante de sua consciência religiosa. Esse é o espírito do farisaísmo. Sua virtude era apenas uma capa egoísta. 20. Dádivas próprias. Não é só o que fazemos, mas o porquê fazemos. Deus vê o motivo que gera a dádiva e julga o ato pelo motivo. A maior generosidade pode ser apenas um anúncio de nós mesmos. O fim é nossa honra e louvor
e isso é apenas a antiga corrente de vida jorrando por um novo canal. 21. Obra própria. Podemos servir motivados por princípios egoístas. Qual é a fonte do serviço? Podemos pregar só pelo prazer intelectual para termos uma boa condição de vida. A Igreja de Cristo está enferrujada pelo serviço egoísta que começa e termina no homem. 22. Súplicas próprias. Alguns cristãos, quando oram, fazem uma viagem ao redor de si mesmos. Pedem por suas vidas, por suas famílias, seus corpos, empregos e etc. A oração mais elevada é a do amor altruísta. Só assim nos enriqueceremos e descobriremos que melhor é dar que receber. 23. Esperança própria. O futuro para alguns é tão egoísta quanto o presente. Sonham com triunfos e alegrias futuras e estão apegados à terra. A verdadeira esperança do Evangelho dissipa o egoísmo terreno. A firmeza da esperança é aguardar dos céus a seu Filho. Só assim nos esforçaremos para apressar a vinda gloriosa do Reino de Deus. 24. Segurança própria. Este Rei nos leva a confiar nas coisas que possuímos. Quando caímos em suas mãos, deixamos de orar pedindo ao Senhor o pão de cada dia. Nos esforçamos por ganhar muito, a fim de que não precisemos nos preocupar com o dia de amanhã. O resultado é que nunca teremos o suficiente que nos leve ao verdadeiro descanso. 25. Ciência própria. Este aspecto do eu leva o cristão a pensar que sabe alguma coisa. Mas se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8, 2. Um servo do Senhor, quando solicitado a enviar seu currículo vitae para que se fizesse a devida propaganda para suas conferências, apenas respondeu: um pecador salvo pela graça de Jesus Cristo. 26. Sustento próprio. As Escrituras nos ensinam que devemos trabalhar com as próprias mãos para ganhar nosso sustento. Mas por detrás disso pode estar escondido este Rei. Ele não deseja receber ajuda de ninguém. Se por acaso surge uma necessidade e não temos como enfrentá-la financeiramente, devemos aceitar a ajuda daqueles que são movidos pelo Senhor. Jesus mesmo recebeu este tipo de ajuda de algumas mulheres, conforme Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. 27. Fraqueza própria. Existem cristãos que se mostram fracos para quase tudo, mas quando se trata de defender seus direitos são verdadeiros gigantes. A aparente fraqueza de muitos não é nada mais que falta de coração para servir ao Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. 28. Governo próprio. Os que vivem sob o domínio deste Rei possuem uma vida reta. Procuram ser direitos em tudo, mas tal governo não vem do Espírito Santo. Como alguém disse, tanto tem de retos como de vazios, a semelhança do cano de uma espingarda. 29. Escolha própria. A vontade é a fonte das ações humanas e determina nossas palavras e atos. Podemos conhecer o verdadeiro espírito de um cristão observando suas escolhas.
devemos escolher segundo aquele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. 30. Visão própria. Este rei nos leva a enxergar só do nosso lado. O que acontece com os outros não interessa. Mas como cristãos devemos nos colocar no lugar dos outros e considerar as suas circunstâncias, seus pontos de vista. Não olhe só para as ações. 31. Viver próprio ou vida egoísta. Paulo fez uma declaração ousada que nos mostra como devemos encarar nossa vida. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Em outro lugar ele disse: que fazeis chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21:13. Este é o significado da vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. O antídoto contra o egoísmo. O amor de Cristo nos constrange. É o poderoso antídoto contra as manifestações do eu. O amor de Cristo tem poder para anular a força do amor próprio. Este amor não é um princípio, nem um sentimento, nem um motivo, mas uma pessoa viva e real. Cristo nos deu sua vida e vida em abundância para que não mais tenhamos que viver. Ele quer viver em nós, pensar, falar, agir e amar através de nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Neste livro, o eu muitas vezes é apresentado como um dos reis cananitas. No livro Josué e a vida depois da vírgula, como citado no início do autor Délcio Meirelles. As 31 manifestações do eu se encontram desde a página 150 à página 155.